Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de comentários do livro do ano, que tem como tema Esperança além da crise. O capítulo que será comentado hoje será o capítulo 3, e ele tem como tema a vacina definitiva. Hoje com a gente está aqui o irmão Isidiel para comentar sobre esse capítulo. O que você pode comentar sobre as doenças e os seus sintomas? Para mim ele é bem fala exatamente da vacina e os seus sintomas, né? Então ele é bem incisivo em toda doença, ou que a gente tem que tratar de maneira a se curar dessa doença. Então você tem todos os processos, e nesses processos você nunca sabe se você vai se curar, né? Se essa doença é desconhecida, é fatal. Então você fica com dúvidas, né? Então a vacina te gera uma certa preocupação. Será que o remédio é bom, né? E todos esses remédios dependem de teste. E para um cristão é a mesma coisa, né? A gente tem uma fé que é alicerçada em algo, mas a nossa fé é diária. Não sei se deu para passar bem a mensagem. Durante o processo, surgiu alguma dúvida? O processo, ele gera uma certa dúvida, um certo receio, né? Então, você tem que fazer aqueles tratamentos. Vamos lá. O autor, nesse capítulo, ele faz um paralelo entre a doença que estamos vivendo hoje, né, que é a pandemia, que é uma doença totalmente desconhecida. Então, do lado você tem a doença que eles chamaram de Covid, né, o SARS-CoV-2, e você tem, no lado cristão, o pecado, a cura, a vacina, Jesus, a cura. Então, como você não é cristão e começa a ser um cristão, começa a estudar a Bíblia, você começa a ter dúvidas, né? E a maior parte dos cristãos, eles nunca leem a Bíblia. Eu sou daqueles que quando você entra no banheiro para tomar um banho, eu leio o rótulo do shampoo inteiro. Eu sou o chato, né? Então, as pessoas têm que ser chatas para a vida dela. Então, ela lê tudo, ela escolhe o que entra na garganta, o que passa, ela lê sobre todos os componentes que tem num hambúrguer, mas não lê a Bíblia. É estranho. Então, esse processo gera dúvidas. Se a pessoa começa a, a gastar tempo com aquilo que é importante, como uma prova no vestibular, essas dúvidas vão acabar sendo sanadas. Então, você vai estudando e vai percebendo. Só que acontece, você estuda a Bíblia, você vai ganhando uma certeza. Agora, com uma doença, você não tem essa certeza, porque você estuda. Quem está estudando por você são outros. Você tem que acreditar na palavra dos outros que aquilo faz bem para a saúde. E um médico, quando te receita um medicamento, ele não tem certeza nem do que ele está receitando. Ah, mas você fala, Isidialma, então é loucura, o médico não sabe o que ele está fazendo? Não, ele sabe, mas ele vai te receitar uma droga que vai combater aquele mal. Só que cada organismo reage de maneira diferente a um determinado tipo de droga, determinado tipo de medicação. Então ele vai qualificar a medicação ao seu organismo. Um diabético às vezes toma um determinado tipo de insulina e aquela insulina não faz muito bem para ele. Ele vai procurar no mercado uma outra marca de insulina que vai se adequar. Assim é a pressão alta, assim é todos os remédios. Com Cristo você não tem isso. É diferente. Com Deus não existe essa dúvida. As dúvidas vão começando a surgir a partir do momento que você vai vivenciando. Será? Será? Aí é uma busca contínua. E para essa doença, o remédio é eficaz e definitivo? Falando de mim, eu tenho medo da Covid, apesar de ter sido
ter pego o Covid e ter sido assintomático, eu só sofri como toda a gripe faz com o meu organismo, no caso, falando de mim, eu fico nervoso, eu fico agitado, eu fico com raiva. As outras pessoas percebem isso em mim. E a Covid me deixou durante uns 3 dias nessa situação, um pouco exaltado. Eu às vezes faço isso inconscientemente, entendeu? Mas eu percebi que eu estava exaltado e eu estava doente. O meu organismo, ele não apresentou sintomas claros. Para mim, foi uma gripe, como uma outra gripe qualquer que eu tenha pegado antes da Covid, mas eu estava com Covid e provavelmente eu devo ter ficado com a Covid um bom tempo. Eu fiquei com ela no organismo um mês, mas se for considerar o falso positivo que eu tive, eu fiquei com ela quase 2 meses, quase 3. E então, o que acontece? Eu tenho dúvidas. Toda medicação ela tem um efeito adverso. Eu já sofri problemas de alta dosagem de medicações de efeito adverso e tudo e mais um pouco o que aconteceu na bula aconteceu a mim. Foi, se não me engano, foi uma medicação de corticoide. Eu tive tudo que estava escrito na bula, porque eu não percebi que eu fui em 2 médicos diferentes, né? Só para mudar um pouco o contexto, um alergista e um dentista. Eu arranquei um dente, ele me passou uma medicação. E eu fui no alergista, ele me passou o mesmo remédio. Quando eu vi, eu estava tomando uma dose cavalar. Eu tive tudo que aquela medicação prescrevia com uma hiperdosagem, quando os remédios só eram diferentes, mas o componente era o mesmo. Então eu tenho dúvidas. E enquanto essas dúvidas não forem sanadas, como é que eu vou tomar alguma coisa que vai fazer mal ao meu organismo? Agora, Cristo não me deixa dúvidas. É diferente. Cristo não me deixa dúvidas nenhuma. Porque assim, quando eu começo a ler a Bíblia, primeiro passo, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu não li, eu ouvi. Foi um audiolivro. Eu passei um ano ouvindo a Bíblia, um ano ininterrupto, ouvindo. E era um primeiro amor mesmo. Foi diário. E me surgia dúvidas. As lágrimas às vezes rolavam dos olhos quando eu repetia aquele texto que eu não entendia. Várias vezes eu voltava, repetia várias vezes, eu ouvia o contexto, até que parece que o Espírito Santo mexia com a gente e eu entendi o processo, até a dor. E aí eu percebi que a cura era definitiva, porque eu sabia quem era o médico, eu sabia qual era o tratamento, o que ele usou para tratar o indivíduo. Eu estava me sentindo, eu me botava no lugar dele, mas era meio que diferente, porque eu não compreendia o lugar dele. Como é que eu saio da minha posição e me entrego totalmente a um desconhecido? Então eu percebi o quê? Que ele me trazia uma segurança, porque ele me fez um agente. É como se você tivesse no laboratório e você fizesse parte da equipe que construiu aquele tipo de medicamento. Então eu fazia parte da equipe. Só que eu não era o chefe da equipe. Eu não sabia de todos os pormenores. Deus sabe todos os pormenores. Então eu ainda tenho dúvidas. O medicamento me deixa dúvidas. Mas essas dúvidas ao longo do tempo podem ser sanadas. O medicamento vai precisar de um reforço. Deus não me dá esse reforço. O reforço que eu tenho com Deus é diário. E eu tenho certeza da minha salvação. O cristão que se apega a Deus e não tem certeza da salvação, o andamento que a vida dele vai ao decorrer até o final da vida, que a gente tem um início, meio e fim, você tem que ter certeza. A não ser que um dia você chegue e joga tudo para cima e fala, não vou acreditar mais nisso. É que nem um doente que fala assim, chega, não aguento mais tomar remédio, não aguento mais os efeitos adversos, joga tudo pro alto, sendo que aqueles medicamentos é que justamente mantém ele vivo. E aí ele joga tudo pro alto, mesmo com todos os efeitos adversos, mesmo com todas as dúvidas, mas quando você toma esses medicamentos durante um tempo, você sabe se esses medicamentos estão fazendo efeito ou melhor para você. Então você joga tudo pro alto e procura uma outra via. Com Deus isso não acontece, entendeu? A pessoa literalmente se desvencilha daquilo que tá te dando a cura. E com Deus ele me dá uma cura. Uma parte interessante do livro, eu vou pegar um pouquinho que me
chamou muito a atenção foi logo no comecinho. Vou até ler para deixar bem claro, né, que eu também esqueço. Eu não sou muito de ficar guardando os versículos. Eu faço uma síntese. Tá na página 24, né? E tá na cura. Tá em Romanos 24 e 25. Aí que me dá a certeza. Há um médico que possui remédio para o vírus do pecado. Jesus deu a sua vida para que a cura estivesse disponível para todos nós. Que médico que se mata, que se injeta no próprio organismo um medicamento que ele não sabe o resultado, não testou em ninguém, ele não sabe nada. E quando ele injeta, causa a morte dele. E ele tem certeza que com a morte dele, alguém vai estudar e vai levar a cura. Nenhum médico que eu saiba na história, em sã consciência, fez isso. E ele dependia da confiança de outros virem após ele e tirar do organismo dele o que deu errado e ter uma cura. E ele ter essa certeza. Jesus me passa uma certeza. O Criador me passa a certeza. O cara que me criou, né, o ser que me criou, o Deus que me criou, que se tornou homem, ele veio à Terra. Eu te criei, eu sei como você funciona, eu sei o seu manual, né? E fala assim: eu vou me sacrificar por você. E você vai ser curado. Mas não só por você, por todos. O remédio, ele é único. Ele, ao mesmo tempo, é individual. Ele, ao mesmo tempo, é plural, porque não atende só a mim, atende a todos. Eu me sinto verdadeiramente a farinha do mesmo pacote. Eu sou igual a todo mundo passa pelos mesmos problemas que eu, são diferentes de mim, pensam diferentes de mim, e ele me dá uma cura. E eu preciso, a única coisa que ele me pede é submissão, e me pede para segui-lo. O que mais eu posso querer? Só seguir. Eu não sei se responde algumas perguntas, ou as suas perguntas, pelo menos responde as minhas. Sim, respondeu. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui comentando. Estamos chegando no final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta aí o que você achou sobre esse capítulo e compartilhe com os amigos. Até a próxima. Até a próxima.